Olá, igreja. Quero saudá-los na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos muito tristes por causa desse isolamento social e com saudades da comunhão presencial na igreja. Mas eu admito que falar da palavra de Deus e compartilhar com vocês aquilo que Ele tem colocado em meu coração me traz muita alegria. No dia de hoje, o mundo celebra o Dia das Mães. Tem muito de comercial nisso tudo, nós sabemos. Tão quanto que o Dia das Mães deve ser celebrado todos os dias, porque ela realmente tem uma importância tremenda em nossas vidas e porque isso é agradável a Deus. No entanto, tendo essa ocasião, eu gostaria de dirigir-me a todos que de algum modo se identificam com o papel de ser mãe. Muitas avós exercem esse papel com tanta dedicação. Alguns pais criam seus filhos também porque foram abandonados pelas suas mães. Algumas mulheres não geraram filhos, mas cuidam de seus sobrinhos, ou até mesmo adotaram uma criança e são igualmente mães. O tema da minha mensagem é Mães Guardiãs da Herança. E eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, do capítulo 3, do verso 14 até 17. Paulo diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eunice era a mãe de Timóteo e sua avó chamava-se Loide. Ambas eram judias e o haviam educado na esperança da vinda do Messias. Eunice, que aliás tem o nome da minha mãe, auxiliada por sua mãe Loide, dedicou-se a ensinar as Sagradas Escrituras a Timóteo desde a sua infância. Vendo o exemplo de uma fé sem fingimento em sua mãe e avó, ele mais tarde tornou-se um grande cooperador do apóstolo Paulo. Em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 5, Paulo escreveu o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Através dessa leitura, vemos claramente que Timóteo herdou de sua mãe e também de sua avó um exemplo de fé genuína que o levou à salvação, por meio do conhecimento da verdade que foi revelada em Jesus. Herança é algo valioso que deixamos aos que mais amamos, geralmente os filhos. É aquilo que conquistamos ou recebemos de nossos pais que desejaram o melhor para as nossas vidas. As pessoas de bem, por mais pobres que sejam, deixam herança, porque sempre tem algo de valor não financeiro para os seus.
O Salmo 127, verso 3 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Hoje, em especial, eu gostaria de convidar as mães a olharem com carinho para esse tesouro que o Senhor colocou em suas mãos, os seus filhos. Muitas vezes eles são vistos como problemas e não como bênçãos. É como se tivéssemos herdado dívidas de alguém e não algo de muito valor. Mas não é essa a visão que Deus tem a respeito de seus filhos e muito menos o que Ele planejou para você, mãe. Na criação, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Particularmente, penso que, ao conceber o ser humano com a capacidade de se multiplicar, Deus quis compartilhar conosco um pouco da sua alegria e prazer pessoal de ver alguém ser gerado a partir de si. Em João, capítulo 16, verso 21, está escrito: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Acredito que, apesar da entrada do pecado no mundo, quando então o ser humano desobedeceu ao seu Criador, o propósito inicial de Deus não mudou com relação ao que Ele idealizou para a constituição, ampliação e perpetuação da família. Isso significa que podemos experimentar uma verdadeira bênção em nossas vidas quando entendemos que uma família representa a realização de um projeto divino para a replicação de um modelo perfeito em sua concepção. Nesse sentido, penso que Deus espera que vocês, mães, multipliquem a herança que receberam dele, que cooperem para que os seus filhos cresçam à imagem e semelhança do Altíssimo, no que diz respeito ao caráter, integridade e honra segundo o padrão estabelecido por ele mesmo. O valor da mãe no lar não pode ser subestimado. Sua influência sobre o marido e seus filhos são fundamentais para o bom andamento da rotina familiar. E suas atitudes influenciam para sempre aqueles que estão ao seu redor. Na verdade, igreja, eu estou convencido de que em muitos casos, ela, a mãe, se torna a principal referência cristã e fonte de inspiração que um filho pode ter. A importância do papel que as mães representam para o ensino é inquestionável. E atualmente precisamos valorizar isso ainda mais, porque muitas vezes o mundo, através da escola, televisão e internet, está ensinando coisas profanas aos nossos filhos. Ao contrário do que se pensa, os grandes líderes não são os maiores influenciadores na vida dos filhos, mas sim a mãe. E se isso é verdade, o que eles mais precisam, principalmente durante esse período de isolamento social, é sentir os pais por perto. Ao invés de uma agenda repleta de atividades diversas que são pensadas apenas para ocupar o tempo deles. Aliás, infelizmente não posso deixar de mencionar o triste fato de que há inúmeros pais que delegam a um celular a responsabilidade da atenção que deveriam dar a seus filhos. É muito triste constatar que, mesmo frequentando a igreja, muitos jovens se perdem, porque não veem no lar uma rotina com exemplo de vida cristã. Você tem realmente realizado o culto doméstico com a sua família durante essa quarentena? Muitos pais deixam os seus filhos crescerem para que depois,
em algum momento eles escolham um caminho a seguir, mas definitivamente isso é expressão exata do que significa irresponsabilidade. A exemplo de Josué, devemos sim declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, como está escrito em Josué capítulo 24, verso 15. No entanto, mais importante do que simplesmente declarar isso é fazer com que a nossa casa sinta prazer em servir ao Senhor. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Não está escrito nessa passagem: força ou coage a criança no caminho em que deve andar. Seu filho precisa muito mais do que um simples verniz religioso para entrar no céu. Ele precisa ter um encontro pessoal com Deus. E se nós não os levarmos a Cristo, eles estarão perdidos com a educação e tudo mais que adquirirem nessa vida. A maior necessidade dos nossos filhos não é conquistar o sucesso, mas ganhar a salvação e ter o bem mais precioso, que é a vida eterna. No tempo presente, temos mães modernas, talentosas, intelectuais, ocupadas, mas poucas mães de oração. E, francamente, penso que talvez isso nos ajude a entender a falta de pregadores na atualidade que sejam capazes de incendiar o mundo por meio da palavra de Deus. As feministas que me perdoem, mas sinceramente penso que nenhum sucesso da mulher compensa o seu fracasso como mãe. Efésios 6, verso 4 diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ora, qual é o principal objetivo dessa orientação? Senão que eles sejam salvos. Mãe, não descanse até ver o seu filho salvo. Talvez ele esteja perdido, fora ou até mesmo dentro da igreja. Mas derrame-se aos pés do Senhor, e não importa quanto tempo isso demore, não saia dessa posição até que você alcance essa vitória. É bem verdade que há mulheres inescrupulosas que são capazes de jogar literalmente os seus filhos no lixo. Mas entendo que o amor de uma verdadeira mãe lembra muito do amor que Deus tem por nós, pois ela nos ama mesmo antes de nascermos e continua nos amando apesar das nossas falhas e desobediências. Aliás, mães são capazes de doar a própria vida por amor aos seus filhos. Há muito tempo atrás, já na idade adulta, alguém confidenciou-me que, apesar do risco de morte, apesar de ter sido orientada pelos médicos a me abortar, minha mãe decidiu correr o risco para que eu viesse ao mundo. Naquela noite, eu liguei para ela e chorei convulsivamente. Ela não entendia. E eu só disse: obrigado, mãe. E ela, ainda não entendendo, eu: obrigado. Porque agora eu sei que a senhora decidiu não me abortar. E eu estou muito feliz com isso, por sentir o seu amor. É interessante observar que na passagem inusitada descrita em Mateus capítulo 20,
verso 20 e 21, uma mãe pede a Jesus que seus filhos sentem ao lado dele quando estiverem na vida eterna. Observem que esta mãe não pensou em si, mas em seus filhos, pois queria oferecer o melhor a eles. O amor da mãe é evidenciado através da proteção que ela dedica à sua família sem medir esforços e de modo incondicional. Ao mesmo tempo que a mãe se preocupa com coisas básicas, tais como alimentação e vestuário de seus filhos, ela tem a preocupação de selecionar o que eles buscam na internet ou assistem na TV, além de ter que disciplinar quando necessário. Isso tudo cansa muito. Mas essas mulheres incansáveis são revitalizadas diariamente com o poder que vem do alto, para que possam prosseguir na sua missão de cuidar daqueles que a elas foram confiadas pelo próprio Deus. Essa é uma tarefa muito difícil, mas também nobre. Nos dias de hoje, dizer que as mães têm a responsabilidade de servir é considerado quase que um insulto. Mas o fato é que o exemplo delas é não apenas mais que o suficiente, como também imprescindível para que seus filhos aprendam desde muito cedo que na qualidade de cristãos somos chamados para servir a Deus e ao nosso próximo. É evidente que a mãe não deve dizer aos seus filhos o que eles desejam ouvir e, convenhamos, no fundo, todos nós gostaríamos de ouvir que nunca mais teríamos problemas, mas o próprio Jesus disse-nos: no mundo tereis aflições. O teólogo alemão Albert Schweitzer disse que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz. A mãe é como um espelho para o desenvolvimento do caráter cristão de seu filho. E, portanto, você, mãe, precisa refletir sobre as suas atitudes, porque elas devem ser pautadas pela disciplina e amor. A exemplo de um espelho, o olhar de mãe revela, e como um espelho deve ser limpo para que não se tenha uma visão embaçada a partir dele, a vida de uma mãe, segundo o coração de Deus, deve ser transparente e marcada pela idoneidade. O espelho deve ser plano, bem como a vida de uma mulher cristã deve ser reta, para que seus filhos não vejam uma imagem distorcida daquilo que deveria ser reflexo do perfeito propósito de Deus. Outra coisa, assim como é impossível ver o nosso reflexo no espelho enquanto estamos num quarto escuro, não é possível que um filho seja devidamente ensinado no caminho em que deve andar, sem que isso aconteça à luz das Sagradas Escrituras. Ajoelhadas, as mães derramam, não poucas vezes, lágrimas perante Deus, quando precisam não somente de força interior para suportar a dor, mas também quando precisam acreditar, quando a vida lhes diz que algo é impossível, quando elas têm que cuidar e depois perder. Nesses dias tão difíceis de pandemia mundial, quantas mães estão chorando a perda de seus filhos. Todavia, essa força recebida do alto é coroada por um sorriso cheio de simplicidade e gozo, ao chegar o tempo em que se cumpre o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, a saber, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Mães têm essa capacidade
de se humilharem debaixo da potente mão de Deus e são exaltadas por Ele mesmo, depois de padecerem por um tempo. Enquanto oram no Espírito, ao se apresentarem como verdadeiras guerreiras da fé diante do altar de Deus, essas mulheres cheias do poder que vem do alto são revestidas pela couraça da justiça, seguram bravamente o escudo da fé e, tendo vestido o capacete da salvação, empunham corajosamente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conforme exatamente está escrito no capítulo 6 de Efésios. Quando mães se prostram diante de Deus em oração, filhos são levantados por Deus diante do mundo, para serem uma voz profética em meio ao caos da decadência humana. Ser mãe é honrar a herança divinamente recebida, é ser uma guardiã dessa herança, para edificar uma família sólida, com o objetivo de ajudar a construir uma sociedade mais justa e temente a Deus. Que Ele abençoe você e o fruto de seu ventre, mulher bem-aventurada, para a honra e glória de seu nome. Amém. Eu quero orar com você. Senhor, nós louvamos o teu santo e bendito nome, porque através do exemplo de nossas mães, muitos de nós recebeu a palavra da salvação. Ó Deus, e muitos dos filhos hoje têm visto nessas mulheres valorosas a tua presença, a tua imagem e semelhança. Ó Pai, é bem verdade, como mencionei há pouco, que muitas mães estão chorando a perda de seus filhos. Ó Pai, há muitas mães que estão com o coração apertado, vendo os seus filhos que trabalham na área médica. Mas nós clamamos, nós invocamos o teu santo e poderoso nome nesse momento. Ó Deus, para que a tua mão poderosa seja sobre a vida não apenas dessas mães, mas de toda a sua casa, dos seus filhos, de sua parentela, e que o poder que vem do alto, ó Deus, seja realmente derramado sobre todas elas, e guarde seus filhos de todo mal, ó Deus, que realmente sejam mais que uma bênção, sejam abundantes da tua graça, é o que te pedimos, e já agradecemos, ó Deus, em nome de teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe você.